Nossas Bíblias, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, nós vamos ler do verso de número 25 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? E isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, nós temos aqui então o contexto em que Jesus vai lançar esta parábola. É preciso a gente entender que as parábolas, elas servem como um modo de nós refletirmos sobre um assunto e chegarmos a um ponto. Jesus lançava a parábola como um enigma, a ideia é essa, em que as pessoas ficavam meditando, refletindo e elas propriamente iriam chegar a uma conclusão. O propósito era esse. Era mais fácil Jesus simplesmente dar a resposta pronta, mas ele queria que as pessoas, ao ouvirem uma parábola, elas mesmas pudessem concluir e compreender a mensagem que Jesus queria transmitir. Ali então, nesse contexto, um homem, como diz o texto sagrado, levantou um intérprete da lei. Naquela época, os intérpretes, eles conheciam as leis civis, que eram também bíblicas, eram registradas no Pentateuco, e as leis espirituais, cerimoniais, vamos dizer assim, da palavra de Deus. Você tinha, então, vamos dizer assim, as leis de Deus divididas em 3 grupos. Você tinha as leis civis, que eram as regras que ordenavam a nação, civilmente falando. Você tinha as leis cerimoniais, que ordenavam os sacrifícios, o culto, ou tudo aquilo que era oferecido a Deus, e você tinha a lei moral, registrado nos 10 mandamentos. E aqui então esse intérprete da lei faz essa pergunta: o que era necessário para herdar a vida eterna? E não é a primeira vez que Jesus é interpelado por intérpretes da lei, por escribas e fariseus, com este questionamento: o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus mostrava o caminho, vamos dizer assim, tradicional. Aí então, sobre a lei, Jesus mesmo coloca o que está escrito na lei. A lei mosaica, os mandamentos. Como você interpreta? E ele foi muito sábio e resumiu aqui, o intérprete da lei, um conhecedor. Os 10 mandamentos foram resumidos em 2 únicos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui você tem praticamente o resumo dos 10 mandamentos. Porque quando você lê os 10 mandamentos, você vai descobrir que os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Então, tem a ver com guardar-se no relacionamento diretamente com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, guarda o dia do Senhor, o dia do sábado, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Depois você tem os 6 últimos mandamentos, tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Não furtarás, não matarás, não adulterarás. E então você vê essa divisão da lei moral, vamos dizer assim, espiritual. Você tem o nosso relacionamento com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei. E aqui o intérprete da lei foi muito feliz na sua resposta. Ele resumiu aqui
citando passagens do Antigo Testamento que sintetizavam os 10 mandamentos nesses 2 únicos mandamentos: amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, todas as forças, com todo entendimento, acima de todas as coisas, podemos simplesmente resumir assim, e ao nosso próximo, o parâmetro como a nós mesmos. Muito bem, terminada essa parte, Jesus disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, e aí vem a parábola, certo homem. E aí você tem uma linda descrição de uma parábola. É importante a gente fazer algumas observações logo no início. Primeiro, que nós entendemos que a lei, ela tem a função de nos mostrar a nossa total incapacidade de nos salvarmos a nós mesmos. A lei tem esse propósito. A lei, na verdade, nos leva a Cristo. Quando a gente entende o Evangelho, a gente entende que a lei tem esse propósito. Ela nos mostra a perfeição, o caráter de Deus. E ninguém é capaz de cumprir plenamente a lei de Deus. Todos nós somos falhos, imperfeitos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Acontece que esses fariseus, acreditando que era possível, o que é necessário eu fazer, eles se acreditavam capazes de cumprir toda a lei de Deus. Então, ele não tinha problema quanto ao mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. A grande dificuldade dos judeus naquela época tinha a ver com o próximo, porque eles tinham dificuldade mesmo de cumprir essa parte. E aqui, neste texto, nesse contexto, a gente vê Jesus usando a lei com o seu propósito correto. Você apresenta a lei, você tenta seguir a lei, você não consegue seguir a lei. Então nós somos apresentados primeiramente vamos dizer assim, ao monte em que os mandamentos foram entregues a Moisés. Ali naquele monte nós somos expostos diante de um espelho a nossa total incapacidade de cumprir perfeitamente a lei de Deus, para que a partir dali nós descemos desse monte e subimos um outro monte, o segundo monte, que nós chamamos o Monte da Caveira, ou Monte do Calvário, aonde Cristo morreu por nós. Então podemos dizer que a nossa vida é dividida em 2 montes. Não tem como nós entendermos a cruz de Cristo, o Evangelho, a morte de Cristo. Nós não compreendemos o Monte do Calvário se não passarmos primeiramente pelo Monte Sinai, aonde os mandamentos foram entregues a Moisés, registrados lá em Gênesis, resumidos aqui por esse intérprete da lei. Nós não podemos seguir, não tem como. Então nós corremos para o segundo monte, o Monte do Calvário, onde Cristo foi morto por nós e pagou ali os nossos pecados. E aí nós compreendemos o Evangelho, entregamos a nossa vida a Cristo, tudo faz sentido. E na verdade Jesus, ele tem este propósito. Quando ele fala aqui e conta esta parábola, você vai entender o porquê, onde Jesus queria chegar. Jesus queria mostrar para aquele homem que era impossível ele cumprir plenamente a lei de Deus, assim como ele fez certa vez com o jovem rico. O jovem rico que fez a mesma pergunta: bom mestre, né? O que é necessário eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus então vai no ponto e diz assim para ele: olha, entregue todos os seus bens ao pobre, siga-me e você terá um lugar no reino dos céus. E a Bíblia diz que aquele homem que possuía muitos bens abaixou ao seu rosto e foi embora tristemente, porque ele tinha muitos bens, ele não ia conseguir fazer aquilo. Então percebe ali que ele precisava da graça de Deus, ele precisava do segundo monte. Não só o Sinai, ninguém consegue ser salvo obedecendo às leis do Sinai, nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas a lei e os mandamentos, eles são importantíssimos, porque eles nos mostram o nosso alvo, o nosso objetivo de vida, o que nós devemos buscar. Como Paulo disse, não que nós já tenhamos alcançado, mas corro para alcançar aquilo que Cristo alcançou por mim.
Então a lei, o mandamento faz isso, faz com que nós busquemos a vontade revelada de Deus, mas constantemente reconhecemos que nós nunca vamos cumprir plenamente, e é por isso que nós precisamos estar constantemente dependendo do segundo monte do Calvário, onde Cristo derrama ali o seu sangue, porque Ele viveu os 10 mandamentos perfeitamente, e viveu uma vida que eu não podia viver, e morreu uma morte que eu não podia morrer, ressuscitou, e é por isso que nós temos vida. Um morreu por todos, para que todos que morreram, por quem ele morreu, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Então aqui você tem todo esse contexto, uma teologia por trás, e Jesus lança essa parábola. Aí você vai entender o significado dessa parábola. Aí ele começa dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual deles, pergunta agora Jesus, depois de terminar aquela parábola, qual deles, destes 3, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Então, é importante entender esse contexto importante, significante, relevante para a parábola, esse contexto teológico. Não tem como nós seguirmos plenamente a lei de Cristo, a lei dos mandamentos, a lei de Moisés, vamos dizer assim. E quando nós tentamos seguir a lei de Moisés, nós nos deparamos com a nossa limitação e a total impossibilidade de seguir plenamente as leis foram entregues no Monte Sinai. Aí nós corremos para o Monte Calvário e compreendemos o Evangelho, e ali recebemos a graça de Deus. A lei, ela tem a função de aio. Aio é um termo que o próprio apóstolo Paulo utiliza nas cartas para mostrar que o propósito da lei, o aio era um tipo de um tutor. Os reis, os monarcas, os imperadores, eles não tinham tanto tempo para andar constantemente perto de seus filhos, então eles contratavam um tipo de um tutor que ajudava aquela criança a se desenvolver bem, a crescer no conhecimento, se desenvolver intelectualmente. Então tinha essa função de guiar os filhos. Então, como um aio, a palavra de Deus usa exatamente essa expressão, nos mostrando que a lei mosaica, ela tem esse propósito: expor o caráter de Deus, revelar a nossa total incapacidade de seguir os mandamentos de Deus, e aí nós somos guiados, conduzidos até a lei de Cristo, a graça de Cristo. E aí nós voltamos para os mandamentos, fortalecidos pela graça de Deus, fortalecidos pelo Evangelho, para fazer a vontade de Deus enquanto aqui estivermos. Não mais para sermos salvos por obediência, mas como consequência, a gente pode dizer assim, aqueles que conhecem o Evangelho, eles querem agradar a Deus, eles querem viver o Evangelho, o amor a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como amar ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus vai colocar essa parábola de uma forma muito sutil. Ele coloca aqui que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, mais de 20 quilômetros, uma estrada íngreme,
perigosíssima, era uma das estradas mais perigosas naquela época, era conhecida como Estrada de Sangue. E ela era íngreme porque ela tinha mais de 1 quilômetro, vamos dizer assim, de altura, que ela, em 20 quilômetros. Então ela era muito inclinada, íngreme, perigosa, uma região que era muito comum ter assaltos, e era algo assim que dificilmente as pessoas viajavam sozinhas. Elas estavam sempre acompanhadas. Ao entrar naquela estrada, eles queriam saber quem estava à frente, quem vinha depois, era meio monitorado a situação. Por isso que você vai ter uma situação do sacerdote, logo depois um levita, era um trajeto comum. E aqui aquele homem, então, praticamente, se a gente for pensar, são 4 grupos de pessoas que se deparam com esse homem. O primeiro grupo não faz outra coisa senão a roubar, a retirar, a espoliar, a ferir e deixar ele nu ou seminu. Retirou tudo que ele tinha, levaram tudo e ele estava ali moribundo na beira da estrada, entregue à morte, vamos dizer assim. Aí o segundo grupo, representado aqui pelos líderes religiosos daquela época, os sacerdotes. E é interessante isso porque era um trajeto muito comum de sacerdotes e levitas, porque eles trabalhavam em Jerusalém, o templo ficava em Jerusalém, mas a moradia dos sacerdotes geralmente era em Jericó. Jericó era um tipo de uma cidade, vamos pensar assim, em que tinha grandes condomínios fechados. Vamos imaginar Alphaville lá de São Paulo, ou ao pessoal de São Carlos, imagina aqueles condomínios lá do Dama, sabe? É um lugar, ficava um pouco distante do centro da cidade, e o pessoal que tinha um pouquinho mais de recursos ia morar lá. Era um lugar bacana para se morar, quem tinha posse. Então ia morar em Jericó. Então sacerdotes, levitas, estavam descendo de Jerusalém, provavelmente tinham terminado o turno dos sacrifícios no templo, estavam de folga, descendo para Jericó, para ter um tempo de descanso, para voltar de novo para cumprir o seu turno depois, de acordo com a escala que era feita. Era, vamos dizer assim, de conhecimento comum naquela época, para os moradores daquela região, para os habitantes daquela região, essa troca, vamos dizer assim, né? Sacerdote e levita descia constantemente aquela estrada. Então, primeira coisa, meu querido, a palavra de Deus nos fala que o primeiro grupo, então, foram salteadores, que tiraram tudo daquela pessoa, se aproximaram dela só para tirar lucro dela, para retirar coisas dela. E deixaram ele ali, como diz o texto, semi-morto. Provavelmente agiram com violência, bateram, feriram, e ele ficou largado ali. E o texto sagrado nos diz, então, os salteadores, depois de tudo lhe roubarem, causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixaram então semi-morto. O segundo grupo descia agora o sacerdote. Como diz o texto sagrado, o mesmo caminho, vendo, passou de largo. E Jesus não fala mais nada. É chocante isso. Alguém pode dizer assim, mas naquela época ele estava semi-morto, não dava para saber. E se um sacerdote, um profissional da religião daquela época, um levita, um sacerdote, se aproximar à distância de menos de 2 metros, vamos dizer assim, de alguém que estava morto, eles ficavam cerimonialmente contaminados, e eles não poderiam participar então dos sacrifícios. Acontece que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele já tinha cumprido o seu turno. Não haveria nenhum tipo de prejuízo. Se ele estivesse subindo, alguém poderia até dizer, não, mas o sacerdote, se ele encosta naquele homem está morto, pronto, ele não pode nem trabalhar mais. Vai criar uma confusão. Ele vai ter que voltar para Jericó. Ele vai ter que ir até Jerusalém só comunicar, gente, estou cerimonialmente impuro, eu vou ter que cumprir uma série de rituais para me purificar, descontaminar, né, daquela contaminação espiritual que eles tinham, todo um ritual para participar do sacrifício, evidentemente. E aí então, poderia ser essa desculpa, mas o texto diz que eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó. Eles já tinham cumprido seu turno, não havia problema algum, ele não queria ter dor de cabeça. Vai que aquele homem está vivo, aí eu vou ter que levar esse homem, sabe lá para onde, vou ter gasto, vai ter custo. Então ele passa de largo, ele nem quer saber, ele vê aquilo, finge que não vê e vai embora. O texto sagrado fala de um terceiro grupo. Vamos descer um pouquinho o nível. Não são os sacerdotes, são os levitas. Estão um pouquinho abaixo, né? O levita, diz o texto sagrado, semelhantemente descia por aquele lugar, vendo, também passou de largo.
Então colocou aqui os dois grupos que representavam os religiosos daquela época. Aqueles que deveriam conhecer profundamente a misericórdia de Deus, o significado do sacrifício, o significado de amar o próximo. Mas ambos, sacerdote e levita, passam de largo. E aí vem então o quarto grupo, representado aqui por um samaritano. Não é à toa, meus queridos, que Jesus coloca a figura do samaritano. Nós precisamos entender por que Jesus colocou um samaritano. Ele está justamente mostrando a total impossibilidade daquele intérprete da lei cumprir esse mandamento plenamente. Os samaritanos judeus, eles se odiavam. O judeu tinha uma oração que ele fazia todos os dias, voltado para o templo, voltado para Jerusalém, voltado para o local de adoração. Ele orava agradecendo a Deus algumas coisas, e na sua oração ele tinha um tipo de uma imprecação que eles faziam, que era uma forma de amaldiçoar os samaritanos. Era algo comum. Eles oravam, agradeciam pelo pão, pelo alimento, pelo dia, e malditos os samaritanos. Era algo assim que estava a ponto de explodir, o relacionamento entre samaritanos e judeus. Para você ter uma ideia, certa vez, Jesus, indo de Nazaré para Jerusalém, tinha que passar pelas terras de Samaria. Certa vez, Jesus, ao passar por ali, os discípulos deixam Jesus e vão pedir permissão, porque era necessário pedir permissão para atravessar o território de Samaria. Os samaritanos não autorizaram. Hoje nós não queremos ninguém atravessando aqui. Eles tinham que dar uma volta enorme. Mas os discípulos de Jesus já estavam cansados dessa história, voltaram para Jesus e disseram assim: Senhor Jesus, não quer que a gente ore para que Deus mande fogo descer para o céu, do céu e elimina logo a história desse samaritano? Vamos resolver esse negócio logo, porque eles não aguentavam mais. Era um convívio tenso, havia ódio, havia um relacionamento complicadíssimo que já vinha de gerações, porque samaritanos eram meio judeus. Eles vieram do fruto de relacionamentos no passado, num período em que os dominadores assírios tomaram aquela terra e tiveram filhos com o povo judeu, e dessa descendência vieram então os samaritanos, que depois foram, vamos dizer assim, expulsos, foram filhos bastardos, vamos dizer assim, e eles romperam o relacionamento. Então a adoração deles era em Gerizim, nem em Jerusalém. Eles não conheciam a palavra de Deus, conheciam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, nenhum dos profetas, salmos, nada disso. Eles tinham um texto adulterado, uma forma de adoração adulterada. Eles não conheciam a Deus, eles viviam em pé de guerra com os judeus, e Jesus usar logo um samaritano. E a Bíblia diz então que esse samaritano, diz o texto sagrado, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, diferente do sacerdote, diferente do levita, e obviamente diferente até dos salteadores, que tudo lhe tiraram. Agora esse homem, enquanto o sacerdote e o levita passam de largo, esse homem passa perto. Ele quer ver o seu próximo, o que ele está precisando. O primeiro ato desse homem é de aproximação. O próximo aqui, meu querido, é aquele que é colocado no nosso caminho. Aquele que, de alguma forma, Deus queria que esse samaritano fizesse diferença num mundo de indiferença, desde aquela época, dirá nos dias de hoje. E ali então o texto sagrado diz que ele chegando, passou perto, vendo, compadeceu. Houve um envolvimento emocional. Não apenas foi dar dinheiro para resolver o problema, ele foi conhecer o problema da pessoa. Veja bem, ele se aproxima, o bastante para ele olhar com seus olhos e, como nós sabemos, deixar com que o seu coração se compadecesse daquele estado de miséria que necessitava de ajuda. E o texto continua, e ele se achega, e ainda mais, pensa-lhes as feridas, aplicando óleo e vinho, que eram métodos terapêuticos naquela época.
E diz ainda o texto sagrado, colocando sobre o seu próprio animal, leva para uma hospedaria. É uma ajuda continuada, que faz diferença, que transforma a vida. Não é dar esmola na rua, que não muda nada. E pelo contrário, às vezes alimenta o vício. Alimenta aquela situação, é chegar perto, é se aproximar, é olhar com os olhos, é sentir com o coração, é tocar com a mão, é fazer diferença na vida da pessoa, colocar no seu animal, levar até um local para fazer proporcionar uma possibilidade de mudança de vida, de transformação de vida. E diz o texto sagrado, e no dia seguinte ainda, ele adiou a sua viagem, mudou sua rota, colocou a mão no bolso, o coração na história daquela pessoa, de um desconhecido, e diz que ele ainda tira mais 2 denários, e entrega ao hospedeiro e fala, cuide desse homem, se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Meus queridos, você tem um envolvimento completo e pleno de alguém fazendo diferença na vida do seu próximo. Quando ele termina isso, Jesus então pergunta àquele intérprete da lei, qual desses 3, parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Então nós temos 4 envolvidos e aquele pobre homem. Observe aqui, meu querido, que, primeiro, este homem que foi assaltado, ferido, largado no caminho da estrada, é o único que não é rotulado. Você tem salteadores, sacerdotes, levitas e samaritanos. O próximo, meu querido, isso Jesus quer nos ensinar essa noite. O próximo não tem rosto, ele não tem credo, ele não tem partido político. Significa não importa. Pelo contrário, Jesus coloca o contraste de um samaritano, contrastando com aqueles homens. É muito provável que pudesse ser até um judeu, não sabemos. Esse samaritano não pergunta, em nenhum momento o texto registra a origem, a situação financeira, social, espiritual, seu credo. Era um árabe, era um judeu, era um romano, um cidadão romano, era um outro religioso, não importa. Isso nos ensina que quando Jesus fala de amar o próximo como a nós mesmos, o próximo não tem rosto, não tem credo, não tem face, não tem rótulo. Pense na pessoa que você, no seu coração, não se agrada, que você despreza. A pessoa que tem práticas que você não concorda, que tem ideias que você não bate com as ideias dele. O próximo pode ser essa pessoa. Aqui Jesus está colocando tipos de pessoas que se odiavam. O próximo pode ser um inimigo. O próximo não importa o que ele é. É a pessoa, o ser humano, que criado à imagem e semelhança de Deus, colocado no nosso caminho. Aqui Jesus então nos traz uma lição extraordinária. Existe o contexto teológico profundo, ninguém é salvo por obediência à lei, a lei mosaica nos leva até o Monte Sinai, nos leva até o Monte de Cristo, onde no Calvário compreendemos o propósito, o porquê Jesus morreu pelos nossos pecados, para sermos um só, que não há diferença. Paulo vai dizer então que não há servo, senhor nem servo, nem homem nem mulher, todos somos um em Cristo. Judeu, gentil, liberto, escravo, todos um em Cristo. O nosso próximo, meus queridos, aí que vem uma questão muito séria no contexto religioso que vivemos no nosso país, em que nós temos uma tendência de preferenciar os nossos, os que pensam como a gente, e desejar o mal muitas vezes, muito menos fazer o bem, àqueles que são diferentes de nós. O diferente pode ser de um partido político, uma ideologia diferente. O diferente pode até ser
e não tenho problema nenhum de falar disso, um homossexual, num contexto evangélico e que nós não sabemos lidar com isso. Meu querido, não estou falando aqui se eu aprovo ou não comportamentos ideais, eu estou dizendo aqui quem é o meu próximo, é qualquer um. Pode ser até o meu inimigo, que Deus coloca no meu caminho e me dá oportunidade de fazer a diferença. Como aquele ditado popular que nós crescemos ouvindo dos nossos pais, nossos avós, fazer o bem sem olhar a quem. Então essa lição preciosa que a mensagem do bom samaritano traz para nós. Um mundo de indiferença, Jesus nos chama para fazer a diferença. Amando o nosso próximo como a nós mesmos, não importa quem, quando, nem como. Deus colocou no nosso caminho, é o nosso próximo. E aí então Jesus conclui dizendo, respondeu o intérprete o que usou de misericórdia para com ele. Então disse, vai e procede tu de igual modo. Que mensagem extraordinária. Jesus, através disso, nos mostra o significado do Monte Sinai, que é nos levar ao Monte Calvário e entender o amor de Deus por nós, insignificantes, pecadores, miseráveis, que carecemos da misericórdia de Deus. E nos ensina agora como esse samaritano se aproximar do próximo e fazer diferença. O próximo é aquele para com quem nós usamos de misericórdia, que Deus coloca no nosso caminho. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós aqui essa noite, que possamos viver essa realidade no nosso dia a dia, entender o significado do Monte Sinai que nos leva ao Monte Calvário, a graça, a misericórdia de Deus, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas também depois podemos voltar para o Monte Sinai e pedir a graça de Deus, Senhor, ajuda-nos a amar a Ti acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que os erros de outrora nos façam pensar que o tempo é agora e não pode esperar, que o amor não tem hora, nem cor, nem lugar, e só tem